Olá pessoal, que alegria, que satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma dose de química. Professor, uma dose de química? Sim, de química nos seus neurônios. Nós estamos aqui para poder trabalhar um pouco mais sobre química orgânica, tá? Mais uma aula, tá, professor? E nesta aula, professor, nós vamos aprender sobre o que, professor? Nós vamos aprender sobre a teoria do átomo de carbono e os postulados de dois cientistas, dois químicos importantíssimos, Kekulé e Cooper. Venha comigo e nadamos abraçadas largas neste conhecimento maravilhoso da química orgânica. Quais são os objetivos, professor? Os objetivos são exatamente esses: conhecer o átomo de carbono, compreender os três postulados de Kekulé e Cooper e praticar os conhecimentos através de atividades. Questionamentos desta aula, professor? Os questionamentos qual a estrutura química do átomo de carbono e o que são esses postulados de Kekulé e Cooper? Aqui nós temos a tabela periódica, lembrando vocês que o carbono está aqui no segundo período da tabela periódica, na coluna 14, indicando que ele pertence à família 4A, por isso tem 4 elétrons na sua camada de valência, no seu último nível de energia. O seu símbolo é C, o seu número atômico é 6 e a sua massa atômica é 12. Aqui nós temos uma representação do átomo de carbono, tá? Aqui nós temos um modelo atômico e aqui nós temos um outro modelo atômico. Interessante que esse aqui mostra as camadas eletrônicas, tá? E os 3 isótopos de carbono são carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Lembrando que todos têm que ter 6 prótons. Número atômico 6. Por quê? Exatamente porque o que define um átomo é o número atômico. Todos os carbonos têm número atômico 6. Buenas, professor? Perfeito, professor. Aqui, professor, nesse slide diz aonde nós encontramos o carbono. Perfeito. Encontramos no carvão, no negro de fumo, no diamante, na grafita e em outros materiais. Aqui alguns exemplos, né? Aqui no coque, também no carvão ativado. Professor, tá. Vamos entrar então direto, professor, nesses postulados. Professor, eu quero entender esses postulados aí, haja vista esses postulados serem tão importantes. Você falou bem, hein? Muito importante. Com o desenvolvimento científico na segunda metade do século XIX, a estrutura do carbono começou a ser estudada pelos químicos Cooper e Kekulé. Posteriormente, esses estudos receberam a denominação de postulados de Kekulé-Cooper, que tem por finalidade o estudo do comportamento químico do átomozinho de carbono. Aqui estão as fotos desses distintos senhores. Tá? Aqui está o Cooper e aqui está o Auguste Kekulé. Muito bem. Agora, qual é o primeiro, professor? O primeiro postulado desses estudos. O primeiro postulado é exatamente este. O carbono, ele é tetra. Tetra indica 4. Tetravalente. Valente vem de valência, quer dizer, ele efetua 4 ligações químicas, tá? O átomo de carbono pertence ao grupo, a coluna 14 ou família 4A. A sua camada de valência, nível mais energético, apresenta 4 elétrons. Possui 4 valências livres. Faz 4 ligações covalentes e forma molécula. Um ponto interessante aqui é o seguinte: ele faz 4 ligações químicas covalentes. Professor, tá, eu lembro, professor, de ligação iônica e ligação covalente. Sim,
A ligação iônica é quando um átomo cede elétron para o outro. A ligação covalente é aquela onde os átomos compartilham elétrons. Tá, e o que o senhor está querendo me dizer, professor? É que o carbono ele faz ligações covalentes, iônica não. Sim. Sim, 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 sim. As ligações químicas do carbono são ligações covalentes e sempre four bond chemical, 4 ligações químicas. Guarde isso nos seus neurônios. Guarde isso na sua cabecinha boa. O carbono faz sempre 4 ligações químicas e 4 ligações covalentes. Aqui nós temos a representação das possíveis ligações químicas efetivadas pelo carbono. O carbono pode efetivar 4 ligações simples desta forma. Ele pode efetivar uma ligação dupla e 2 ligações simples. Ainda pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples. E também pode fazer 2 ligações duplas. Essas são as possibilidades de ligações químicas para o átomo de carbono. Ele vai fazer as suas ligações químicas e sempre fará de uma dessas formas aqui, tá? Ou fará 4 ligações simples, ou fará uma dupla e 2 simples, e, como eu já vos disse, uma tripla e uma simples, ou então 2 duplas. O certo é que ele sempre vai fazer 4 ligações químicas. Tá, professor? Essas informações foram importantes. Agora estou vendo na tela que eu vou ter que aplicá-las. Sim, senhor. Sim, senhora. Uma atividade especialmente para você. Professor, o que é para fazer nessa atividade? Ó, o etino, também conhecido como acetileno, devido à sua queima extremamente exotérmica, é usado em larga escala na solda autogênica, solda oxiacetilênica, no corte de metais por maçarico, entre outras aplicações. Observe seus carbonos, estão aqui os 2 carbonos, tá? E responda que tipo de ligação ocorre entre eles. A ligação química entre esses 2 carbonos vai ser ligação simples, dupla, tripla ou, 2 duplas não dá, porque são 2 carbonos só aqui. Tempo aí para você pensar nessa atividade, tá? Manda ver aí.
Professor? Sim, professor. Sim, sim, sim. Sempre sim para você. Sim, eu sei que você conseguiu fazer essa atividade. Professor, eu consegui, professor. Olha, porque o senhor falou várias vezes que o carbono tem que fazer 4 ligações químicas. Buenas. E neste caso, professor, cada carbono está fazendo uma ligação química com hidrogênio. Então está faltando 3 ligações químicas. Então só pode ser uma ligação tripla, professor. Olhe, que alegria trabalhar com uma pessoa como você, hein? Uma pessoa magnífica, maravilhosa, inteligentíssima, que casa as ideias com uma perfeição muito grande. Parabéns, tá? Parabéns! Eu tenho certeza que você vai longe, hein? Tá aqui então a resposta. Seu raciocínio foi perfeito. Agora, veja aqui o segundo postulado de Kekulé-Cooper. As 4 valências são iguais, tá? Tetravalência constante. O átomo de carbono é tetravalente. Essa propriedade permite que esse elemento estabeleça 4 ligações covalentes. As 4 ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. Desta maneira, a posição do heteroátomo, aquele átomozinho diferente, não difere os compostos. Aqui nós temos o exemplo, o clorometano. Independente se esse cloro estiver ligado aqui, sempre será a mesma substância, porque as 4 ligações químicas são exatamente iguaizinhas. O terceiro postulado, professor, está aqui na tela. Vamos trabalhar. O carbono forma encadeamento, forma cadeias carbônicas longas, aonde vários carbonos vão ligando uns aos outros. Observe, o carbono é capaz de formar cadeias, ligações químicas sucessivas, com outros átomos de carbono. As cadeias carbônicas podem conter milhares de átomos de carbono ligados sucessivamente, formando compostos estáveis. É isso que justifica o grande número de compostos orgânicos conhecidos. Professor, quantos compostos orgânicos nós conhecemos? Mais de 30 milhões. Por que, professor, é possível formar tantos compostos orgânicos? Exatamente por causa disso. Porque o carbono, ele tem essa capacidade de formar cadeias carbônicas, e isso vai fazer com que formem uma variedade enorme de substâncias químicas, tá? É um espetáculo da natureza, é um verdadeiro espetáculo que a natureza reserva para nós estudarmos esse átomozinho de carbono. Que maravilha, hein? Que privilégio você está tendo em estudá-lo. Tá aqui exemplos de cadeias carbônicas, ligações entre carbonos em série, muitos carbonos ligados. A importância da química orgânica se torna proporcionalmente maior se considerarmos que nosso organismo e o de todos os seres vivos são constituídos de compostos orgânicos, bioquímicos. E todos os produtos que utilizamos, alimentos, medicamentos, cosméticos, devem ser desenvolvidos para reagir de forma adequada com esses compostos orgânicos, constituídos basicamente de carbono. Por isso, professor, o carbono é tão importante? Por isso e muito mais. Tá? Além do carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, denominados de elementos organógenos, eles estão presentes na maioria dos compostos orgânicos. Nós vamos encontrar ferro, cobre, alumínio em alguns compostos orgânicos, mas majoritariamente esses elementos serão constituídos por esses 4 elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Buenas, professor. Tô gostando da aula, professor. Muita informação importante sobre o carbono,
Professor, eu nem imaginava que o carbono fosse tão importante assim, professor. Ele é mais importante do que nós imaginamos, tá? Aqui então nós temos, os elementos químicos básicos da química orgânica e as suas respectivas ligações químicas. Nós temos aqui o carbono, como já sabemos, ele é tetravalente, né? Estão aqui as possíveis ligações químicas do carbono. E está aqui o hidrogênio. O hidrogênio é um caso interessante que eu vou lhe dizer. Assim como todas as informações que eu estou lhe passando, você deve guardá-las, processá-las e trazê-las sempre à tona na sua mente. Mas essa aqui, o hidrogênio, ele é o menor átomo que nós temos. Ele só tem um próton e um elétron. Então ele sempre vai fazer apenas uma ligação química. Por quê, professor? Porque ele não comporta duas. E se ele perder o seu elétron, também vai deixar de existir. Então ele só vai fazer uma ligação química e sempre covalente, molecular. Guarde, meu caro, guarde, minha cara aluna. O oxigênio ele é bivalente, ele pode fazer duas ligações simples ou uma ligação dupla. O nitrogênio ele é trivalente, ele faz 3 ligações químicas. Pode ser 3 ligações simples e também pode ser uma dupla e uma simples ou uma tripla. E os halogênios, que são flúor, cloro, bromo e iodo, sempre fará também uma ligação química. Buenas, professor. Que tabela interessante, professor. Que tabela rica, professor. Olhe, essa tabela eu vou copiar no meu caderno, professor. Eu vou imprimi-la, professor. Eu vou colar no espelho, professor, para toda hora que eu ir ver a minha beleza no espelho, professor, eu vejo a belezura desta tabela também. Belezura, professor? O senhor forçou a amizade. Sim, belezura, tá? Belezura. Uma lindeza essa tabela, porque sintetiza informações ali que foram construídas há séculos, foram mineradas por vários cérebros, várias inteligências para chegarmos neste conhecimento. Então é uma lindeza mesmo, tá? É uma maravilha. Faça isso e você vai ver como você vai se dar bem. Buenas, professor. Mais uma atividade. É isso, professor, que eu estou vendo na tela? É isso que você está vendo na tela. Especialmente para você, tá? Eu pensei em você quando preparei essa atividade. Veja aqui o que você vai fazer. Em compostos orgânicos, completam-se as valências dos elementos com átomos de hidrogênio. Considerando esse aspecto, faça a adequação na cadeia carbônica a seguir. Lembre-se, o hidrogênio é monovalente, o oxigênio bivalente e o nitrogênio trivalente e o carbono tetravalente. Você vai completar com os hidrogênios as ligações que faltam para cada um desses átomos. Tempo.
Professor, essa informação que me deste, professor, foi essencial para fazer essa lição. A informação de que o hidrogênio, ele só faz uma ligação química. Eu falei para você. Eu te falei para você guardar esta informação, que é uma informação muito importante, tá? Você vai precisar dela em vários momentos para poder se dar bem em química orgânica. Então, confere comigo a sua resposta e, na certeza, eu aqui estou na certeza de que você acertou, tá? Vamos ver, vamos ver. Então, está aqui, tá? Falta ligações químicas em alguns átomos e essas ligações químicas serão completadas com hidrogênio. Aqui! Ah, professor! Para que tanto suspense, professor? Eu acertei a questão, professor! Ah, tudo bem, mas talvez o seu amigo não acertou, tá? Olha aqui, ó. Esse carbono aqui, ele está fazendo apenas uma ligação química, então falta ali 3 ligações químicas. Então, essas 3 ligações químicas vai ser completadas com 3 hidrogênios. Professor, este O, professor, faz 2 ligações químicas, então a outra é um hidrogênio. Teacher, e esse oxigênio? Esse oxigênio, professor, esse oxigênio já faz 2 ligações químicas, e é o que o oxigênio faz. Então, nenhum hidrogênio nele. E, professor, esses carbonos aqui, professor? Sim, esses carbonos, para fechar a tetravalência deles, precisa, portanto, de, nesse caso, um hidrogênio, aqui 2 hidrogênios, aqui 1. Esse aqui precisou de 3, esse nitrogênio, para fechar a sua trivalência, precisou de 2 hidrogênios. Muito bem. Eu preparei como eu sempre faço, né? Com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor. Preparei algo para você ir mais além, para você dar um passo a mais, para você mergulhar um pouco mais a fundo na química. Preparei esse texto aqui para você ver como esta empresa Siemens, ela está fazendo para descarbonizar algumas situações no nosso país, tá? Mire ali a câmera do seu smartphone, acesse esse QR Code, leia esta matéria e você vai um pouco mais além na química. E isso vai ser de muita importância. Ai, professor. Ah, professor. Ah, professor. Esse slidezinho, professor, temos que chegar nele, tá? Não temos o que fazer, não temos como parar o tempo é como uma locomotiva a todo vapor, não tem pausa. E chegamos ao final de mais uma aula. O que nós estudamos, professor? Conhecemos o átomo de carbono, compreendemos os 3 postulados de Kekulé-Cooper, e, claro, praticamos o conhecimento através de questões e questionamentos. Nós ficamos por aqui, você por aí, a química nos envolvendo e na próxima aula, mais uma dose de química nos nossos neurônios. Um grande abraço, até mais, hein?